Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 20, versos 1 até o 16, que diz aqui sobre a parábola dos trabalhadores da vinha. Preste bem atenção nesse texto bíblico. Diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua seara. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. E disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. E saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora undécima, encontrou outros que estavam ociosos, e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo dia? Disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Diz-lhe ele: ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando aos que tinham ido perto da hora undécima, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que havia de receber mais, do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualastes conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mal ao teu olho porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Glória a Deus, não é? Amém. Meus irmãos, o tema desse congresso, pastor Anderson, pastora Flor de Lis, é um tema muito cativante, me chama muita atenção, me impactou muito. Sabe, porque nós vivemos hoje num mundo em crise, não é? Hoje eu ainda não assisti televisão, tirei o dia para ler um pouco a palavra e trazer uma palavra para vocês, compartilhar hoje aqui. Mas ontem, quando eu cheguei daqui, eu fui ver a Band News e ver uma reportagem, que eu gosto sempre de olhar para a televisão, olhar para a rádio e ver as notícias, olhar para os jornais, olhar para a Bíblia, olhar para a igreja, verificar o que a igreja está fazendo, o que deixa de fazer, exatamente. E o mundo está em crise, irmãos, uma crise sem precedente, pode estar certo disso, não é? E sabe por que esta crise entrou no mundo? Ele entrou por culpa do homem, porque Deus criou todas as coisas, criou todos os animais, e diz a palavra de Deus que no final das contas, Deus esperou, vamos dizer assim, numa força de expressão, ele ficou vendo para ver se além de procriar a espécie, os animais poderiam legislar, governar, dominar, dar norte, dar orientação, dar governo, e dos animais isso não pôde vir. Aí diz a palavra de Deus que Deus teve a ideia, ele disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E ali então, diz a palavra de Deus que Deus, primeiro, Ele pensou no ser humano. Eu quero dizer aqui ser humano, aquilo que eu diria homem, para não ter que dizer homem e mulher, e repetir isso, eu vou dizer ser humano, irmãos. Deus imaginou. Então, um ser pensante, um ser que é diferente do animal, daqui para baixo, o ser humano, o homem e a mulher, se parece muito com os animais, porque eles são irracionais. Nós somos diferentes daqui para cima. Então é aqui na cuca, é aqui dentro que está a nossa diferença, na cuca, é aqui que está.
Por isso a palavra de Deus diz o seguinte: estas palavras que hoje eu te ordeno, elas estarão no teu coração, e tu falarás para os teus filhos, sentado em tua mesa, deitado na tua cama, andando no caminho, deitando, levantando. E as palavras que falarás ao teu filho é que o Senhor Deus, Jeová é Deus e não há outro Deus. Ele é o único Deus, glória a Deus. E ele disse estas palavras, ele falou assim: tu encucarás, tu colocarás na cuca do teu filho, naquilo que está aqui embaixo, está aqui dentro. Então, é só aqui que nós somos diferentes dos animais, porque daqui para baixo, o animal tem coração, o animal tem rim, o animal tem fígado, o animal tem pulmão, o animal tem veias, o animal tem aparelho reprodutor, o animal tem tudo, só o que ele não tem é a razão, exatamente, é o motivo pelo qual Deus falou ao ser humano, é o homem e a mulher. Veja bem a inteligência de Deus. Deus olhou e Deus verificou os animais procriando, não é, a sua espécie, e eles iam até um determinado limite. Deus criou tudo, tudo perfeito, tudo em harmonia, tudo muito bem, e Deus resolveu presentear isto para alguém cuidar, porque para Deus não existe surpresa. Deus, ele vê o fim do começo, ele lembra o começo do fim, ele vê o fim do meio para o fim, ele vê o fim do meio para o começo. Para Deus não há surpresa, porque acerca do seu filho está escrito: um menino vos nasceu, um filho se vos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Ele é tão pequenininho que ele é pai da eternidade, glória ao nome do Senhor, e é príncipe da paz. É o que diz a palavra de Deus acerca do filho de Deus. O filho é pai da eternidade, então ele é a própria eternidade. Então, meus amados e queridos irmãos, a palavra de Deus nos diz que Deus, ele fez assim: Deus, ele pensou, Deus, ele idealizou, Deus, ele planejou, e Deus, ele diz: façamos o homem. E diz a palavra de Deus que o homem, ele surgiu como criatura de Deus, diferente dos animais. Um homem que se move, um homem que se mexe, mas um homem que raciocina, um homem que pensa. Então, Deus entregou a ele, Deus diz a Bíblia que do homem ele formou a mulher. Aí vejam bem aqui o propósito de Deus. Deus os chamou, Deus primeiro os pensou, Deus os criou, depois Deus os formou, depois Deus os uniu, depois Deus os chamou, depois Deus os abençoou, e depois de abençoar ele disse: crescei, multiplicai-vos, enchei a terra, e encher a terra. Até aí, crescer, multiplicar e encher a terra é o mesmo dizer de Deus para o ser racional e para o animal irracional. Agora, para nós, seres humanos, homens e mulheres, a imagem e semelhança de Deus, Deus foi além. Ele disse: crescer, multiplicar e encher a terra, mas para nós ele disse: governai a terra, sujeite a terra, controlem a terra, administrem a terra com bondade, com inteligência e com sabedoria. Então, quantos aqui querem receber a unção de governo desta terra? Que levante as suas mãos aos céus e receba uma unção de governo desta terra no nome do Senhor Jesus. Esse governo começa eu governando a minha própria vida, depois eu governando a vida da minha família, e depois eu governando a vida da minha parentela e a vida que está ao meu redor, meus queridos e amados irmãos. A gente olha, pastores e irmãos, e verifica de onde é. A gente vai ouvir dessas crianças de rua, as crianças que aqui o projeto ajuda a recuperar, etc. Você vai perguntar da criança de onde é que surge o problema social da sociedade, de onde é que surge a crise. Aí a pessoa vai perguntar. Dificilmente a crise surge do próprio ser humano. Via de regra, a crise surge a partir do primeiro grupo social que foi feito e criado por Deus, e que é a célula máter da sociedade, a base da sociedade, que é a família. Ah, meu pai me violentou. Ah, minha mãe me violentou. Ah, lá na minha família, meus pais viviam brigando, viviam discutindo, viviam isso, viviam aquilo. Aí, via de regra, eu não suportei, fui para a rua, e aí começa a desgraça humana, quando deveria haver graça. Tudo porque o ser humano recebeu a ordem de Deus, e ali então resolveu conversar com a serpente, conversar com Satanás, conversar com esse excomungados, conversar
conversar com esse ser que vive dia e noite e perder tempo com ele. Daí tem muita gente que perde tempo conversando com Satanás, com as coisas pecaminosas e etc. Mas o servo de Deus, o homem e a mulher de Deus, não tem tempo para perder, para dar atenção a Satanás. A atenção dele está voltada para Deus, glória ao nome do Senhor, porque esse miserável, sem vergonha, ele usa inclusive a palavra de Deus para poder confundir a pessoa. Deus deu orientação, ele disse, não é assim que Deus falou assim, mas Deus te ocultou a verdade, você tem que fazer assim, porque o que Deus quis dizer é que se você fosse um pouco mais além, você seria igual a ele, mentindo, e o ser humano deu a atenção àquele negócio, e naquele momento, ele entregou o que Deus entregou na mão do ser racional, que é o governo da terra, a posse da terra. Deus não entregou o domínio, porque a escritura da terra está no cartório do céu, está nas mãos de Deus. Deus é o dono da terra, mas o domínio, a posse da terra, o homem entregou. E aí os anjos, eles desejam muito resgatar essa terra, vir aqui continuar a missão de Jesus, mas Deus não deixa, porque o que Deus quer fazer do ser humano não é um robô, não quer que o ser humano seja um ser frustrado. Deus, ele deixa o homem recuperar, então passar por um processo de transformação, para poder pegar Satanás, esfregar a cara dele no chão e dizer o seguinte: o ser humano te deu atenção, aleluia, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para libertar o que estava cativo da lei. Glória ao nome do Senhor Jesus. O Senhor diz, da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Glória ao nome do Senhor Jesus. Isso é bíblico, é a primeira promessa de redenção. Então daí começou essa crise na vida do ser humano, exatamente. Crise moral, crise espiritual, crise emocional, crise financeira, crise econômica, crise familiar, crise de saúde, crise em todos os aspectos. Exatamente, não é? Aí veio a dispensação da consciência, da inocência patriarcal, do governo humano, da lei, e não conseguiram resolver nada. Até que chegou, como ontem foi falado pelo pastor aqui, que Deus lá em Malaquias disse, quer saber de uma coisa? Eu não vou falar mais com o homem, porque o homem não entende a minha palavra, não entende meu propósito, meu plano, eu vou ver se ele sente falta da minha voz e da minha palavra. Aí passou cerca de entre 300 e 430 anos em que Deus silenciou completamente. Aí ele silenciou completamente, o homem sentiu falta da palavra de Deus, e aí o Senhor falou através de Maria, falou com Maria, que a promessa de redenção, falou com a mulher, que do ventre dela viria o Salvador da humanidade, e aí é que vem esta parábola maravilhosa aqui, de resgate da humanidade, resgate da terra, da natureza para Deus. E aí então, Jesus, ele falando sobre a missão que a igreja tem, queridos e amados irmãos, ele disse assim, olha, o reino, eu vou explicar uma coisa para vocês, o reino de Deus, o reino dos céus, é semelhante a um pai de família. O pai de família que ele saiu pela sua fazenda para assalariar trabalhadores. Aí ele chegou e contratou os trabalhadores da madrugada. Aí fala, depois ele saiu para contratar mais trabalhadores, lá na terceira hora tinha um bocado de gente desocupada, sem fazer nada, e esperando ser chamado, rapaz, ver se é necessário, né, para a pessoa poder fazer o trabalho básico que a igreja tem que fazer, distribuir folheto, evangelizar, falar de Jesus, ir para as ruas, ir para as esquinas, etc. Ser chamado a isso que a palavra de Deus quer dizer. Não é? Para exercer a função ministerial da igreja, aí sim, tem que ser chamado para cumprir os dons ministeriais. Mas a igreja precisa se posicionar, a igreja precisa se levantar, a igreja precisa sair às ruas, dia e noite, manhã e tarde, madrugada, e fazer disso um exercício de fé para ganhar vidas e para falar do Senhor Jesus. Quantos querem receber esse renovo evangelístico na sua vida, para dia e noite não cessar de falar de Jesus, encher o seu bolso de folheto, falar de Jesus para quem está no banco do ônibus, falar de Jesus para quem está na praça, falar de Jesus para quem está
está na parada do ônibus, falar de Jesus para quem está na rua, falar de Jesus para quem está no supermercado, falar de Jesus, falar sobre Jesus, falar sobre Jesus. Os que querem receber esta unção nessa conferência internacional de missões, sinceramente, pega a mão do teu irmão, levanta o mais alto que puder e diga: irmão, é isso que nós precisamos, glória a Deus, é receber unção evangelística, é o Senhor renovar na igreja esta unção do povo perder a vergonha, virar crente sem vergonha e sair pregando a palavra de Deus para todo lugar, dia e noite, no nome do Senhor Jesus. Ore calamachuri andaramachai, aleluia, glória a Deus. Aí surge os obreiros da madrugada, aí surge lá João Batista, vestido um vestido de pelo de camelo. Aí vejo que camarada se alimentando de gafanhoto, de mel silvestre, diferente de todas as pessoas, e no deserto da Judéia. E a diferença foi exatamente a unção e o propósito dele. Uma mensagem dura, difícil, mas chegou lá sozinho. É chegado o reino de Deus. 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 E foi o que Jesus depois veio dizendo, soprou sobre eles o Espírito Santo, diz a palavra de Deus, que soprou, pastor Anderson, pastor Samuel. E Jesus disse o seguinte: olha, eu estou lá em Mateus 10, eu estou dando o plano mestre de evangelização para vocês. Eu vou dizer para vocês para que é que eu estou dando unção para vocês. Eu vou dizer para vocês para que é que eu estou soprando o Espírito Santo para a vida de vocês. Eu estou fazendo tudo isso por um único propósito, sabe qual é? É para vocês receberem virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e virtude significa retidão, excelência moral e probidade, para vocês receberem uma vida acima do padrão normal deste mundo aqui. Agora, recebendo virtude, que é excelência moral, retidão e probidade, aí vocês saiam de 2 em 2, entrando de casa em casa, batam nas portas, vejam o plano inteligente de Jesus e que a igreja deixou, lamentavelmente, de fazer, que é exatamente se organizar, ir de casa em casa, uma vez por ano, bater de porta em porta, de casa em casa, de rua em rua, de quadra em quadra, de lugar em lugar. Glória ao nome do Senhor Jesus, principalmente agora na época da mídia, do evangelho eletrônico, meus amados e queridos irmãos. Mas o plano mestre de Jesus, eu sou uma igreja que tem mais de 1.070 templos lá em Manaus, são 3.500 igrejas no estado do Amazonas, são 170 mil membros em Manaus, são 350 mil membros do Amazonas, nós temos mais de 1.000 barcos cortando aqueles rios do Amazonas, evangelizando e prestando trabalho social para aquele lugar ali, são televisão, canal de televisão que tem 62 municípios, o governador do estado, quando quer falar, presidente Dilma, quando chega lá em Manaus, quer falar com todo o estado do Amazonas, não tem jeito, não é na Globo, não é na Bandeirantes, não é na Record, é na RBN, glória ao nome do Senhor, que tem lá para falar, porque o povo de Deus está tomando posse desta terra. Quantos creem que o melhor desta terra é para o povo de Deus? Dá um pulo da tua cadeira onde você vai sair agora e dá uma espalmada no teu irmão, diga: meu irmão, o Senhor nos mandou como igreja, aleluia, tomar o melhor dessa terra para colocar nas mãos do Senhor Jesus. Custa preço, custa dinheiro, custa lágrima, custa tudo, mas o Senhor, que é nobre, Ele precisa e merece. Agora, como igreja, nós podemos esquecer de uma coisa, pastor. Os métodos simples de evangelização de Jesus, que é o folheto, que é sair de 2 em 2, de casa em casa, pregando a palavra de Deus, e diz a palavra de Deus, batendo de casa em casa, quando chegar de casa em casa, aí chega lá e a mensagem é simples. Não é para falar da vida dos outros, não é para falar na vida dos outros, não é para perder tempo, não é para comentar sobre isso, não é para comentar sem nada. Às vezes o crente está até desempregado, com um sapato furado, com uma palmilha de papelão lá dentro, mas ele está cheio do Espírito Santo de Deus. Aí quando ele chega na casa da pessoa, ele chegando lá e diz, batendo na porta, a pessoa convida, vai entrar. Quando a pessoa chega, pela coisa que diz, é chegado o reino de Deus neste lugar, glória ao nome do Senhor Jesus. Aí o servo de Deus chega lá e diz assim,
haja paz neste lugar. A crise neste lugar, alguém enfermo, eu vou orar e Jesus vai curar. Glória ao nome do Senhor Jesus aqui. Alguém gravemente oprimido, então eu vou orar e Jesus vai libertar. Glória a Deus. Quantos nesta conferência, nesse Congresso Internacional de Missões, querem receber uma unção renovada de evangelização na sua vida? Glória a Deus para sempre. Levanta a tua mão assim, dá uma espalmada na mão do teu irmão, diga: recebe, irmão, a unção de evangelização. Glória ao nome do Senhor Jesus. Falar de Jesus. Aí vem João Batista, o trabalhador da madrugada. Já estou quase terminando aqui. Aí surge a voz da madrugada, João Batista pregando, dizendo: é chegado o reino de Deus, arrependei-vos, crede no Evangelho, palavra de Deus. Aí vem João Batista, depois vem Jesus, que é o outro pregador da madrugada. Depois disso eles ganham. Aí começa ganhando 10, 20, 50, 70, 100, 120, 500, 1000, 2000, etc. E Jesus, ele pagou o preço com a própria vida, né? O resgate da nossa vida. E ali, depois que Jesus ressuscitou, diz a palavra de Deus, que ele disse o seguinte: olha, vocês vão para tal lugar, fiquem no monte tal, porque eu vou ressuscitar e eu vou me apresentar até vocês. E ali foram para lá. Mas diz a palavra de Deus, tem um detalhe, que alguns creram e outros duvidaram. E qual é a diferença de quem crê e de quem duvida? Simples. Se Jesus ressuscitou, quando Jesus chegou lá, então quem não creu ficou indiferente, porque isso até no culto mesmo a gente percebe. Aquela pessoa que não crê fica assim, olhando com ar de julgamento, aí ela, em vez de cantar, fica parada, ela, em vez de levantar, fica sentada. Ela, às vezes, até mesmo entre nós pregadores, a coisa é assim: a gente, quando vai pregar, né, aí quer que todo mundo assista a nossa mensagem, mas quando os outros vão pregar, aí a gente não assiste a dos outros. É um negócio esquisito isso, né? Aí, pronto. Aí, irmãos, aí aquele que crê, ele jubila. Camarada que crê já chega no culto, independentemente se está desempregado, está enfermo, está isso, está aquilo, mas ele vem para a casa do Senhor. Quando ele crê, ele já dobra o joelho dele, ele já começa a sentir a presença de Deus. Aí pronto, ele já fica esperando, está demorando a começar o culto, ele já começa, se demora a começar o culto, ele já começa ele mesmo a cantar um louvor. Se não é um louvor dirigido, é o dele mesmo, ele louva ao Senhor e vai louvando, vai glorificando, vai exaltando Deus. O coração dele vai aquecendo, quem senta do lado dele vai ficando aquecido, quem senta do outro lado vai ficando aquecido, e na hora de começar o culto, a igreja já está em êxtase espiritual. Glória ao nome do Senhor Jesus, porque essa pessoa, e uma das boas coisas que faz com que nós tenhamos uma vida aquecida para cultuar a Deus, sabe o que é? É ganhar almas para Jesus. Diga assim: ganhar almas para Jesus, falar de Jesus e evangelizar. Não tem coisa melhor do que conceber e dar luz a filho e ganhar almas para Jesus. Isso, a Bíblia diz. Sabe que a palavra de Deus poderia dizer assim, ó: quem prega bem, sábio é. Quem ensina bem, sábio é. Quem é o maior dizimista da igreja, sábio é. Quem é o melhor missionário, sábio é. Quem é o empresário mais bem-sucedido e que mantém 10, 15, 20 pessoas da obra missionária, sábio é. A Bíblia, ela é tão simples e tão nobre que o que ela diz sobre sabedoria é o seguinte: o que ganha almas, sábio é. Glória ao nome do Senhor. Diga comigo assim, todos juntos: o que ganha almas, sábio é. Olha para a direita, a esquerda, diga: não esqueça nunca isso, irmão, essa pérola, essa primícia cristal da vida cristã. Diga para ele, olhando para a direita e a esquerda: o que ganha almas, sábio é. E continue dizendo para a pessoa: não tem nada que alegra mais a vida do cristão do que conceber e dar luz a filhos espirituais, ganhar vidas e discipular vidas para Jesus. Aí foi que surgiu os trabalhadores da terceira hora. Os que tinham os da terceira hora. Ao da terceira hora, o dono da vinha, aí ele veio, aí chegou na terceira hora. O pessoal, em vez de seguir o exemplo dos da primeira hora, estavam parados, rapaz, lá esperando. Meu Deus, o que se alguém não me chamar, eu não vou fazer. Se o pastor não me notar,
se o pastor não me vê, se o pastor não me indicar, se o pastor não me der uma carteira, se o pastor não me der um salário, se o pastor não me der isso, não der aquilo, eu não vou ganhar uma para Jesus, eu não vou distribuir folheto, eu não vou sair na esquina da rua, eu não vou no banco do ônibus evangelizar, eu não vou falar de Jesus. Se o pastor não me perceber, eu faço para o homem perceber, eu não faço para Deus perceber. Mas a pessoa não, que ela é chamada, vocacionada por Deus, ela não fica parada na praça, não em hora alguma, ela levanta, ela vai, ela fala de Jesus, ela orienta, ela é evangelista, ela gasta o dinheiro dela comprando folheto, evangelizando, ganhando para Jesus. Quantos querem receber esta unção na sua vida? Dê glória a Deus, é onde você está, glorifique o nome do Senhor, glória a Deus para sempre. Ninguém pode dizer, ninguém me chamou, porque Jesus deu um chamado para todos. Quando Jesus ressuscitou, aleluia, o obreiro da madrugada, ele ressuscitou glorioso, ele disse assim, aí quando ele se apresentou, os que creram aplaudiram, jubilaram, os que não creram ficaram parados, ele disse, aleluia, eu ressuscitei, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Diga comigo isso agora, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Glória a Deus, no céu o Senhor tem, mas na terra quem dá é a igreja. Glória ao nome do Senhor Jesus, é a igreja que entrega o poder desta terra nas mãos de Jesus. Glória a Deus, ganhando alma para Jesus, ganhando famílias para Jesus, comprando templo para Jesus, comprando motéis fechados e transformando em igreja, comprando drogaria falida e transformando em igreja, comprando galpão e transformando em igreja. Glória ao nome do Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus. Quantos querem tomar essa terra das garras de Satanás e devolvê-la a Jesus neste momento? Diga ao teu irmão mais uma vez, meu irmão, essa é a nossa missão. Glória a Deus, dá poder a Jesus. Aí diz a palavra de Deus que ele chegou e o pessoal da terceira hora, que já são os discípulos de Jesus, ninguém nos chamou e nem nos assalariou. Então vai lá e semeia lá a minha terra, disse o pai de família. Aí depois eles foram trabalhar. Aí daí ele vem lá pela sexta hora, pela nona hora, diz aqui a parábola. Ele chegou lá e ele viu novamente aquele quadro. Pessoas paradas na praça e sem semear, vendo os outros semear. Aí disse assim, por que vocês estão aqui parados? Aí eles disseram o seguinte, é porque ninguém nos chamou e nem nos assalariou. Ele disse, então é o seguinte, vocês vão para lá, vão semear, e eu vou dar a vocês o que for justo. Exatamente. Aí depois ele veio pela 11ª hora. Esses trabalhadores da 6ª hora são aqueles que fundaram esses trabalhos fortes em todos os países, inclusive aqui no Brasil, não é? Aí representam eles. Aí os da nona hora representam, por exemplo, já os nossos pais. Eu tive um sogro, o pastor Túlio Barros Ferreira, que representa aqueles trabalhadores da nona hora. Aí que nos consagraram ao ministério, e nós representamos, eu creio assim, os trabalhadores da 11ª hora, até a igreja ser arrebatada. E a pergunta é, todas as outras horas que foi feita, foi, por que vocês estão parados? Isso porque ninguém nos chamou nem assalariou. Ele disse, então vocês estão chamados e estão assalariados, vocês vão ganhar o que foi justo. No final das contas, diz a palavra de Deus, que ele mandou o mordomo dele, aí já o pai da grande terra é Deus, a fazenda é o mundo, não é? Os trabalhadores são pessoas que ele levantou em todas as gerações para ganhar almas para Jesus, para evangelizar, para transformar o planeta. O mordomo, o Espírito Santo, não é? Que vai chamar para que todos sejam galardoados. E aí começou a galardoar e começou dos últimos, cumprindo a palavra bíblica que diz, os últimos serão primeiros, e os primeiros os últimos, igualando as pessoas. Aí chamou e pegou, lá vai o mordomo e entrega 1 denário, um dinheiro para o último, da 11ª hora. Aí já os da nona hora, os que vieram nas primeiras horas, olharam assim e disseram, bom, eu vou. Então, se ele deu 1,
que é o que combinou conosco, para esse da última hora, que sofreu menos, que passou menos luta, menos adversidade, que fez menos que nós, etc. Então ele vai dar mais para nós. Aí quando chegou lá, para os trabalhadores da 9ª hora, ele deu 1 também. Aí o camarada colocou: eu, hein? Que negócio é esse? Eu trabalhei mais, estou há mais tempo, tenho 3 horas a mais e estou ganhando o mesmo que quem chegou na 10ª hora. Está errado isso. Aí depois os da 6ª hora, quando foi entregar, entregou um dinheiro para ele. Aí disse: eu também estou sendo discriminado, estou ganhando o que é injusto. Aí chegou com os da 3ª hora da mesma maneira, meus amados e queridos irmãos. E ali então questionaram com aquele mordomo. Aí o pai da família, o dono da terra, veio e disse: me diz uma coisa aqui, o que eu tratei com vocês se vocês foram? Eu não chamei vocês? Chamei. O que eu tratei com vocês? Eu não disse que eu daria o que seria justo? Exatamente foi. Aí lá da 1ª hora ele disse: o que eu tratei com vocês? Eu não disse que eu daria um dinheiro para cada um de vocês? Foi. Disse: pois é. E eu dei um dinheiro? Dei. E se eu dei para vocês um dinheiro, eu quis dar das outras horas a mesma recompensa? Por que vocês estão julgando se eu estou errado ou estou certo? Vocês não pensam que quem veio na última hora, e quem veio na 6ª hora, quem veio na 9ª hora, quem veio na 10ª hora, eu chamei muitos chamados, e alguns são escolhidos, como diz a palavra de Deus. Então aqui eu só entendo que é aqueles que são chamados, irmãos, mas os escolhidos para serem assalariados, galardoados, são aqueles que pegam firme mesmo, são aqueles que entrando em qualquer hora eles produzem, e sabem cumprir a sua missão no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Não envergonhe o Senhor, evangeliza, ganha almas para Jesus, faz de tudo na vida que puder, mas não perde o foco de uma coisa: semear no terreno. E semear no terreno é evangelizar, fazer vidas transformadas para Jesus. E aí, queridos irmãos, sabe onde é que Satanás costuma atuar, pastor Anderson, pastora Flor de Lis? Ele não é tolo, não. Satanás pega o melhor dessa terra, pastor Samuel, ele pega para a mão dele. E aí, durante muito tempo, quanto tempo a igreja pegou e botou para fora jovens que estão caídos hoje por causa de uma caixinha preta. Uma caixinha preta. Que aí pegaram, fizeram 4 pedaços de pau, pregaram uma na outra, pintaram de preto, colocaram um fone lá dentro, um link, e aí a pessoa falava, e aquela caixinha começou a falar, e o pessoal erga. Isso é demônio que está falando aqui, porque quem estava falando era endemoniado mesmo, a mensagem que tinha era endemoniado, essa é a verdade, então é verdade. E os servos de Deus recuando com medo de demônio, de Satanás, achando que o melhor dessa terra era Satanás que tinha que dominar. E quanto tempo a igreja botou para fora as pessoas por causa da ciência, da tecnologia, e Satanás usando isso para poder perverter as famílias, perverter tudo, e a igreja se acovardou. Mas a igreja do Senhor Jesus, da última geração, da 10ª hora, ela não é covarde, ela é valente, é valorosa. Glória ao nome do Senhor Jesus. É uma igreja que, além dela ser emocional, ela é inteligente. O pior problema na vida de uma igreja é a igreja ser só emocional, ela achar que o poder de Deus é só para fazer festa, achar que é só para fazer isso, fazer aquilo, é só para pular, é para tudo isso. O poder de Deus não tem limite, mas a principal razão porque Deus, Ele nos dá o Espírito Santo. Ele disse: ficai em Jerusalém, até que lá do alto seja revestido do poder de Deus, e recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e até aos confins da terra. Glória ao nome do Senhor Jesus para sempre. E ali, será que é à toa que Jesus ele falou, pastores? Aquela palavra. Será possível que Jesus ele teve em algum momento limite de poder? Ou quem limitou o poder dele aqui na terra foi o homem? E Deus não atropelou o homem por não querer fazer do homem um boneco, um fantoche. Satanás tirar proveito do homem e dizer: está vendo, você é um falido, você só sabe errar, você só sabe perder, você só sabe fazer coisa errada, você não sabe consertar. Os anjos quiseram resgatar essa terra, e Deus disse: não é para vocês essa missão. Eu vou provar para esse desgraçado, para Satanás, que o homem, eu posso restaurar o homem, resgatar o homem. Daqui está pastores resgatados, filhos desse casal. Glória ao nome do Senhor Jesus, para a vergonha de Satanás. Glória a Deus para sempre. Aí Jesus ele morreu,
ressuscitou. Aí diz a palavra de Deus, quando ele morreu, ele desceu os corredores do inferno, aqueles corredores miseráveis, escuros, e Satanás festejando a morte da vida. Mas no terceiro dia, a vida comemorou a morte da morte. Glória a Deus, quando Jesus ressuscitou e diz assim, que ele trouxe com ele as chaves da morte e do inferno. Glória ao nome do Senhor Jesus. Ele ressuscitou e disse, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, o inferno, a tua vitória? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia, para sempre. Aí Jesus ressuscitou, e veja bem o que Jesus falou. Ele disse, olha, eu ressuscitei, e é me dado todo o poder. Aonde, irmãos? Repitam comigo aqui. Todo o poder aonde? Diga, se você sabe, diga comigo com a autoridade da palavra de Deus agora, no nome de Jesus. É me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus nunca teve limite de poder, então que coerência havia em Jesus falar isso da boca dele? E Jesus, o que ele quis dizer foi o seguinte, né? Eu, enquanto Deus, nunca tive limite de poder, mas eu entreguei ao ser humano o governo da terra e a administração da terra. Então, trazendo para termos práticos isso aqui, é o que Jesus quis dizer, não é? No céu eu tenho poder, ninguém interfere, e na terra também tenho. Basta uma palavra minha para transformar tudo que se perdeu na terra. Os anjos querem isso, mas vai passar por um processo muito longo, porque quem vai que passar a terra por esse processo de transformação em mim é o homem que entregou a posse da terra na mão de Satanás. É isso exatamente. Agora vai fazer através de quê? Só pregando no templo? Vai fazer através de quê? Não é? Só cantando, só louvando a Deus? Vai fazer pegando e indo lá na seara onde Satanás está, entendeu? E ganhando vida, e ganhando família, e ganhando grupo pequeno, e comprando terreno, e construindo templo, e andando para cima e para baixo, ver onde é que tem um lugar fechado, falido, para poder pegar dízimo e oferta dos irmãos e comprar, e mudar a placa, onde só havia morte, muda a placa e coloca, aqui vai haver vida no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, isso é o que Jesus quis dizer, na terra é me dado todo o poder como no céu. Glória ao nome do Senhor Jesus, para sempre. E aí, para encerrar, que agora que eu estou ficando aquecido, né? Como um avião que está na cabeceira da pista, com a turbina até embaixo, mas com freio. Aí Jesus ressuscitou e João olhava, pastora, e aqui eu encerro. João olhava quando viu aquela visão. Aí quando ele olhava, aí ele via todo mundo assim, e ele também. Mas rapaz, tem o livro fechado, selado, e ninguém vai conseguir abrir aquele livro, para a gente poder saber o que tem dentro dele. Então, aí, o Espírito falou, não chore, João. Você não conseguiu enxergar ainda que o Cordeiro, ele morreu, ele ressuscitou, ele já está no trono e ele já é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Glória ao nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Mas não é isso que me empolga, pastor Samuel, o que me empolga como pastor, a pagar preço, a ter deixado a advocacia, que sou, e outras profissões para dedicar tempo integral, porque a igreja cresceu muito, eu peguei tudo de lado para me dedicar só a ser pastor da igreja. Para poder, assim como os financistas se reúnem em hotéis para discutir como é que tem que ter lucro, assim como os empresários reúnem os seus funcionários para discutir como ter sucesso, como ganhar o vendedor, é isso que o Senhor precisa despertar pastores e igrejas, para tirar tempo para conversar com a igreja, a liderança, a como desenvolver o maior negócio da face da terra, que é resgatar almas das mãos de Satanás para a mão de Jesus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aí veja bem, a sociedade, ela não é baseada aqui em cima, por exemplo, de família. A sociedade não é baseada em cima de dinheiro, sendo bem simples aqui, gosto de pregar a Bíblia e trazer para o dia a dia da vida da gente.
camarada que ouve e pratica é sábio, ele é inteligente, não é? É esperto, e o próximo passo dele vai dar para o céu. O que ouve a mesma palavra e não pratica, ele é tolo, ele é negligente, aí ele vai dando passos para baixo, o final dele vai dar no inferno. Então quem escolhe é o homem, que passo que ele quer dar. Aí, pastor, olha que coisa maravilhosa, para quem quer cumprir o propósito de Deus. Aí diz assim, aí eu olhei para o trono, e no trono estava o cordeiro assentado, e ao redor do trono tinha 24 anciãos, e mais acima tinha 4 animais, e seres que voavam para um lado e para o outro, glorificando, adorando ao Cordeiro. E aí todo ser que estava voando lá, anjos, arcanjos, querubins, serafins, os 24 anciãos, os 4 animais, eles clamavam, mas não era com voz tímida, covarde e voz frouxa, dizia, eles clamavam com viva voz, dizendo, digno é o Cordeiro que foi morto e ressuscitou, de receber honra, glória, poder, força, sabedoria, riqueza, ação de graça. Glória ao nome do Senhor Jesus. Quantos já leram isso na Bíblia? Aplauda ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aqui é que está a missão da igreja. A igreja precisa se centrar em cima disso, que se o ser humano lá no Éden não tivesse entregado nas mãos de Satanás a posse da terra, tudo isso estaria na nossa mão, pastora Flor de Lis, pastor Anderson. O que é interessante? Que a terra ou se contagia ou não, se quiser. Porque o próximo passo lá de Apocalipse 4 e 5, principalmente 5, diz, e aí, todo ser que estava no céu, ao redor do trono, voava, os 24 anciãos, os 4 animais, anjo, arcanjo, querubim, serafim, em alta e viva voz clamava, digno é o Cordeiro que foi morto e ressuscitou, de receber honra, e glória, e força, e poder, e sabedoria, e riqueza, e ação de graça. Aí diz a palavra de Deus que a terra se contagiou com aquele clamor do céu. Então, o papel da igreja, irmãos, aqui nessa terra, sabe o que é? Não é ficar com medo de crise, rapaz. Não é ficar com medo de governo. Não é ficar com medo do destino. O papel da igreja é sintonizar com o clamor do céu e ficar contagiado aqui nesta terra. Glória ao nome do Senhor Jesus. Esse é o papel da igreja, é ser contagiado com o clamor do céu. E ali diz a palavra de Deus que aí daqui a pouco, não era só quem estava lá no céu, aí diz que a terra, todo ser que estava na serra, e no mar, e no ar, e abaixo da terra, se unia quem estava no céu, ao redor do Cordeiro, olhava para o Cordeiro e dizia, digno é o Cordeiro que foi morto e ressuscitou, de receber honra, e glória, e força, e poder, e sabedoria, e ação de graça, e riqueza. Glória a Deus. Quantos creem que o Cordeiro é digno realmente? Aplauda ao Cordeiro, glorifica ao Cordeiro. Ele é digno, glória a Deus, para sempre. Aí eu encerro essa palavra, pastor, me reportando ao que o pastor Marcos falou ontem, ao texto. Aquele texto, que é a maior profecia, a mais longa profecia que se cumpre na face da terra. Não é? É a de Joel 2, 28 a 30. É aquela lá. Que ela perpassa a nossa fase, vai entrar fase adiante adentro e vai se cumprir com transbordar mesmo no reino milenial de Cristo Jesus. Tudo aquilo lá, o reino de Jerusalém. Mas só que lá diz o seguinte, e há de ser, diz Jeová, que nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Aí diz assim, olhe só a inteligência dessa profecia, porque você entender a profecia é inteligente para colocar em prática a profecia. Esse é o negócio, é entender a profecia, o espírito da profecia, para poder materializar na vida da igreja isso. O nosso papel como pastor, evangelista e líder, é como materializar para cada tempo a profecia na vida da igreja, para poder fazer diferença. Senão, a profecia e nada é a mesma coisa.
Aí diz o seguinte, veja bem, pastor Zé, e aqui eu encerro. E eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Agora veja bem. E os vossos filhos profetizarão. Aqui sabe o que significa dizer profetizar? Não é aquele dom que a pessoa recebe específico de profecia, mas é que cada servo do Senhor, quando entrega a vida a Cristo, ele precisa estar debaixo de fogo, debaixo de Bíblia, debaixo de oração, debaixo de jejum, debaixo de um bom discipulado, para poder lembrar as promessas lá de trás, e qual foi a missão que Deus deu à igreja, e para ter bons discipuladores, bons pastores, bons líderes que possam inflamar aquela missão, e pegar aquilo e apontar para frente. As crianças do ventre, os velhos, porque eu quero perguntar, tem idade para filho? Minha mãe morreu e foi embora, está lá, está na eternidade, está no cemitério, mas ela é filha, morreu profetizando. Papai já está lá e cá, está profetizando. Eu estou profetizando, estou fazendo um sacrifício para meus netos, meus filhos estão profetizando, estão todos na casa do Senhor, minhas noras são todas servas do Senhor, meus filhos agora, sou avô da primeira netinha, a segunda, já toquei na barriga da minha nora e disse, ela é profeta do Senhor, glória a Deus para sempre. O dom ela vai receber, não for batizado do Espírito Santo, mas a unção para ser profeta, ela recebe desde o ventre, que é pegar o que Deus falou e apontar para frente e dizer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, porque fiel é o que prometeu. Isso é o que o Senhor está dizendo, o filho profetizar. Então todo mundo é filho criança, é filho adolescente, é filho jovem, é filho homem, é filho mulher, é filho velho, é filho a pessoa que já está morta, quem vai para o túmulo morre sendo filho. Então todo mundo, Deus quer que todo mundo profetize. Agora olha a inteligência da profecia. Aí, com o passar da vida, aí as pessoas vão envelhecendo, e às vezes a tendência é a missão e a profecia envelhecer também. Aí as pessoas chegam, aí a Bíblia, como Deus honra as pessoas, diz o seguinte, e os vossos velhos terão sonhos. Mas quando diz que os velhos têm sonho, não quer dizer que jovem não tenha sonho, que criança não tenha sonho. Quer dizer que os velhos, pelo cansaço, pela idade, pela fadiga da vida, etc., parece que até ali eles conseguem ter ânimo para executar, para ir à luta e fazer. Aí é que surge o velho gagá. O velho gagá e ultrapassado é aquele que fica esperando o arrebatamento da igreja, e quando o jovem quer fazer, cheio do Espírito Santo, quer ter visão, quer ter planejamento, quer ter estratégia, quer ir adiante, quer conquistar, aí o velho gagá vem e toca no ombro da pessoa e diz, que é isso, meu filho, que é isso, meu neto. Então existem muitas pessoas que são matadores de sonhos da juventude, e para frente não vai a profecia. Ela diz, que é isso, você não vai acontecer, Deus não quer que você seja um discipulador, Deus não quer que você seja um médico, Deus não quer que você seja um juiz, Deus não quer que você seja desembargador, Deus não quer que você seja empresário, Deus não quer que você tenha dinheiro, você vai se perder, o arrebatamento da igreja está tão perto, vai esperar o arrebatamento da igreja. Mas o velho, cheio do Espírito Santo, que sabe que tem limites, ele sonha assim, ele toca no ombro da criança, do jovem, e diz, eu não posso, o meu físico não consegue mais, mas você pode, vai lá, eu vou te sustentar com a minha oração, eu vou te sustentar com o meu dinheiro, eu vou te sustentar com o meu dízimo, com a minha oferta, vai lá, seja cheio do Espírito, ora, lê a Bíblia, jejua, seja cheio do Espírito, mas estuda, te classifica, pega o diploma, vai lá, rompe e chega nos lugares onde ninguém mais consegue chegar. Glória a Deus. Onde estão aqui os homens e as mulheres cheios do Espírito Santo? Adore e glorifique ao Senhor nesta hora. Glória ao nome de Deus. É isso que quer dizer. A profecia quer dizer isso, irmãos. A profecia ela é inteligente, é isso que ela quer dizer, pastor Samuel. É isso que ela quer dizer, pastor Anderson, pastor Flores, pastores que aqui estão. É isso que Joel quis dizer nos últimos dias. Todos são profetas. E profetiza, vai acontecer. O mundo vai ser salvo. São Gonçalo vai ser salvo. Manaus vai ser salvo. O Amazonas vai ser salvo. O planeta vai ser salvo. Aí não entra na igreja aquele contentamento. Não, rapaz, para que evangelizar todo mundo? Se diz a Bíblia que 2 estarão no leito, um será tomado, outro deitado. 2 vão estar no campo. Ora, mas isso é para depois, para lá, isso é coisa de Deus. A igreja tem que evangelizar e crer que não vai ninguém se perder. Glória a Deus, todo mundo vai ser salvo no nome de Jesus. Agora para o jovem, meu querido que aqui está, é isso que eu divulgo. Agora mesmo nós vamos ter um congresso na nossa igreja. Nós mudamos o perfil do nosso congresso, pastor. Sabe qual é o perfil agora? Por causa do desafio da profecia. Então nós vamos ter lá 15 mil jovens, que não dá para colocar todo mundo no Canaã. E quem vai pregar para eles, sabe quem é?
São profissionais cheios do Espírito Santo. Um médico vai falar da importância de cumprir essa profecia nos hospitais, onde o satanismo está matando e pessoas sacrificando. A gente não sabe nem quais são as pessoas que morrem realmente. O aparelho é desligado porque não tem mais esperança, ou se é um sacrifício que estão fazendo até na vida de crente. Uma carência de médicos, uma carência de diretores de hospitais, uma carência de diretores de escola, uma carência de pilotos de avião, uma carência de juízes, desembargadores. A gente reclama porque o juízo é tortuoso, mas os servos de Deus não te despertam para estudar, para ser CDF, cadeira da frente, para ser cabeça e não cauda, para estar em cima e não embaixo, para ser o primeiro e não o último, e chegar e dizer: chegou o reino de Deus nesse tribunal de justiça aqui, eu vou ser juiz, eu vou ser promotor, eu vou ser defensor, eu vou ser desembargador, eu vou ser presidente desse tribunal de justiça, no nome de Jesus, porque a profecia diz isso. Eu profetizo, eu sonho, mas eu tenho visão. O que a profecia quer dizer ter visão? Sabe o que é? É olhar para alvos, porque a estratégia é isso. A pessoa pega a Bíblia, aí vê o propósito de Deus para a restauração da natureza, finca os alvos e diz: isso aqui é o alvo geral para a igreja. Mas baseado no meu temperamento, naquilo que eu me identifico para eu produzir mais e mais, como profissional, o que eu me identifico, em que eu posso ser cabeça e não cauda, eu posso estar por cima e não por baixo, eu posso ser o primeiro e não o último. Aí a pessoa identifica a sua vocação, aí ela colocou o alvo, aí dá marcha ré, aí fica olhando para o alvo, não perde o alvo, aí diz: o que eu devo fazer para chegar só naquele alvo? Aí a pessoa vai encontrar o seguinte: orar, sim. Jejuar, sim. Ler a Bíblia, sim. Santificar, sim. Mas isso eu posso fazer para ser crente, ter o nome escrito no livro da vida, para estar na igreja, ser membro, dar meu dízimo, dar minha oferta. Mas para poder brigar com Satanás e chegar em certos lugares lá, não tem oração que faça chegar, não tem jejum que faça chegar, não tem leitura da Bíblia que faça chegar, não tem santidade que faça chegar. Se o crente quiser entrar por atalho, ele tem que entrar pelo caminho, e o caminho sabe o que é? É se preparar e qualificar para poder chegar naquele lugar, e chegando, não ir atrás de dinheiro, de salário, de casa nova, de carro, porque é isso que acontece. Por isso é que as pessoas vendem a sua fé, relativizam a sua fé, para garantir o seu futuro, esquecendo que um momento de prazer pode gerar uma eternidade de condenação. Glória a Deus. É a pessoa, ela cumpriu o que Jesus falou, dizendo o seguinte: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E Jesus falou: onde você chegar, aleluia, você chegando, custe o que custar, você diz: chegou o reino de Deus neste lugar. Glória a Deus para sempre. Chegou. A empregada doméstica chega lá e dizer: chegou o reino de Deus nessa casa. O gari chega lá e dizer: chegou o reino de Deus nessa casa. O zelador público chegar: chegou o reino de Deus aqui. O carregador de mala de um hotel chegar e dizer: chegou o reino de Deus aqui. O recepcionista de um hotel chega lá e chegou: custe o meu emprego, eu não vou parar o horário de que eu estou trabalhando, mas o que eu puder fazer para não prejudicar o meu horário de trabalho, eu vou colocar a palavra de Deus. Chegou o reino de Deus nesse lugar. É o médico chegar e dizer: chegou o reino de Deus nesse lugar. É o juiz chegar e dizer: chegou o reino de Deus nesse lugar. É o desembargador chegar e dizer: chegou o reino de Deus nesse lugar. Chegou o reino de Deus nesse lugar. Chegou o reino de Deus nesse lugar. Quantos querem esta unção evangelística na sua vida e na vida da tua família? Glorifique o nome do Senhor agora, aleluia, e sacode o teu irmão, pega na mão dele e diga: irmão, receba essa unção evangelística. Esse é o espírito da profecia. É não ser velho coroco e nem ultrapassado, mas é ser velho cansado, fadigado, mas cheio do Espírito Santo, motivador, dizer para a criança: vai lá, meu filho, eu não tenho mais tempo, eu estou cansado, eu não consigo mais chegar lá, mas eu creio, eu profetizo, você vai, você vai, você vai, você vai, você vai, você vai, e a igreja vai romper no nome do Senhor Jesus para todos sempre, e em todos os aspectos. Pastor, para finalizar mesmo, disse que o pregador que quer, eu não digo que quero ser convidado novamente, mas o pregador que não quer sensibilizar quem convidou, ele disse que vai terminar até 5 vezes. Eu já falei 4, e agora a quinta eu vou dar uma meia hora para falar mais ou menos aqui. Mas sabe o que é? Rapaz, a gente às vezes acha que tem que ter medo de Satanás. Não pode assistir televisão,
não pode assistir as modalidades esportivas, não pode assistir nada daquilo, porque o demônio pegou determinadas coisas, pegou e ninguém toma dele. Eu, ultimamente, os irmãos não se escandalizem, pasmem, mas muito mais para poder ver em que a igreja pode atuar. Eu sou da Assembleia de Deus, entende? Mas agora nós temos um setor. Nós compramos vários templos, muitos deles com esquinas enormes. Lá eu não sabia o que fazer do resto, porque tem templo enorme, cheio, tem templo que tem 2, 3 horários, tanto que Deus tem abençoado. Aí sobrou um pedação de terra, pastor Dili, e pastor Anderson, eu perguntando assim, meu Deus, mas para que é esse pedaço de terra? Templo já tem suficiente, para que é? E agora, rapaz, sabe o que? Eu vendo os jornais nacionais, aí Deus me despertou. Você vai precisar pegar o dízimo de oferta dos irmãos para poder curar a saúde, porque vocês estão orando para Deus curar coração, curar pessoa de diabetes, curar de tudo, e vocês não curam a causa. Então eu quero que você pegue esses terrenos todos que tem ao redor do templo e você contrate uma serralheria e mande fazer academia popular, para colocar lá e coloque lá um microfone, coloque um som com a música e contrate, estimule jovens da igreja a estudar preparação física e a missão dele vai ser aquela, a igreja vai dar um salário para ele, se ele quiser dedicar o tempo todo, salário básico, e depois ele vai pegar uma ajuda do pessoal para ajudar a se manter lá, e ele vai estar lá só para dar orientação, para poder curar o físico das pessoas e ganhar alma para Jesus. Aí agora, o Senhor Jesus, quando eu vejo lá, aquela carência de servo de Deus no meio dos clubes esportivos, aí Deus mandou fazer uma loucura, rapaz, uma loucura, agora nós estamos numa fase de loucura lá, sabe o que é? Nós pegamos a marca Boas Novas, pastor Anderson. Então tem Boas Novas, temos uma faculdade agora para preparar o pessoal para poder fazer concurso. Nós temos uma central de curso para a ordem dos advogados, para a magistratura, para o Ministério Público, a igreja preparando o servo de Deus. E estamos pegando juízes, desembargadores, todo aquele pessoal para dar aula, para preparar o servo de Deus para se multiplicar lá. E agora, faltava uma coisa na marca. Lá na central de comunicação, que a igreja controla, tem rádio, tem televisão, nós temos um jornal que tem uma veiculação interna na igreja, né? Aí a gente querendo que divulgue as coisas boas que a igreja faz, para ajudar a sociedade. Aí nós temos faculdade de jornalismo, nós não sabíamos para que nós temos faculdade de jornalismo. Aí agora de comunicação, aí o senhor falou, sabe por que eu entreguei televisão na mão de vocês? Sabe para que vocês investem quase 400 mil naquele negócio lá? Pessoas murmurando às vezes, isso tinha que ir para manter missionário, isso tinha que ir para construir templo. Eu digo, eu quero ver o templo que fica aberto 24 horas lá, socorrendo o povo. Eu quero ver qual é o templo que prega igual a televisão, qual é o rádio 24 horas lá. Então, irmão, se fosse metade da renda da igreja que a gente pregasse nesse negócio aqui, ainda estaria bem empregado, porque 24 horas essa mensagem está sendo pregada na televisão. Aí faltava, aí eu pedindo, o pessoal até criticando o trabalho da igreja, um trabalho que edifica, eu mandando pedir, olha, eu quero direito de resposta. Eu gostaria de explicar esse negócio aqui que vocês disseram aí sobre a igreja, sobre transformação de vida, Aí os camaradas não dão. Aí quando dá, você pega e coloca, manda uma notícia para colocar no local, e eles repartem 3 quartos e colocam no lugar errado para a pessoa. Eu digo, mas rapaz, que negócio é esse? Deus quer ensinar alguma coisa para nós sobre esse negócio aqui. Agora eu botei na minha cabeça, pastor Anderson, botei na minha cabeça. Eu virei doido por Jesus, virei maluco, sabe? Então eu vim para cá, eu deixei lá um projeto, a turma está conversando, eu mandei fazer um orçamento de um parque gráfico. Eu coloquei o seguinte, sabe de uma coisa? Essa cidade tem carência da pessoa ler o jornal tal, ler o jornal tal, ler o jornal tal, mas nós vamos lançar o jornal Boas Novas nessa cidade aqui. Tem jornalista, tem faculdade, tem pessoa escrita, nós vamos jornal, para a pessoa ler o jornal tal, que fica destruindo a honra e a moral da pessoa, e dizer, eu quero saber a verdade dessa notícia, então eu vou ler no jornal Boas Novas, glória ao nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quantos creem assim? Aplauda ao Senhor, glorifique o nome do Senhor. Aí, está lá o pessoal. Aqui tem 2 irmãos que são jornalistas, inscritos na ordem de jornalista, nós temos bem uns 50 lá inscritos na ordem de jornalista, etc. Aí agora, eu fui falar com o ministério, ainda bem que o ministério confia no pastor. É bom quando ele confia no pastor e Deus dá os comandos. Aí eu peguei, pastor, eu disse, rapaz, aí eu vendo, sabe o quê? O estado do Amazonas em crise no futebol. Não tem tradição futebolística. É humilhado, só fica lá na... eu digo, mas rapaz... Aí sabe o que a gente fez? Eu agora reuni, tem 5 professores de educação física, que dão aula em outras faculdades. Eu disse, eu quero que vocês elaborem um projeto, não é? E nós compramos agora, bem barato, a perder de vista um terreno enorme. Eu disse, só para envergonha de Satanás,
e para poder dar para Jesus honra, glória, louvor, força, sabedoria, poder e ação de graça. É o seguinte, então vamos construir aqui nesse negócio, parecido com o de vocês aqui. Todas as modalidades de esporte que o Brasil explora e que tem carência de pessoas, nós vamos abrir oportunidade de emprego, de integração, de evangelização. Vamos colocar piscina olímpica, vamos colocar tênis, vamos colocar futebol, vamos colocar vôlei, vamos colocar o que for, glória ao nome do Senhor. E agora, nós já estamos organizando, ó. Manaus tem, eu encerro aqui, Manaus tem 28 regiões de pastores que coordenam sobre igrejas. Então nós estamos organizando a chamada a seleção esportiva. Então eles vão pegar e estão criando 28 clubes, Boas Novas Futebol Clube. Aí eles vão no ano que vem, a partir de janeiro, começar a disputar para quando for no mês de julho, a gente encerrar, pegar os melhores e aí pegar a camisa da Boas Novas, com patrocínio da Boas Novas, e dizer Boas Novas Futebol Clube. Eu já falei com o governador, nós temos secretário, um dos irmãos influentes está na Secretaria de Esporte, eu disse, você escreve o nosso clube aí só para evangelizar, sabe o que é? O único propósito é para dar glória ao Senhor, sabe o que é? Glória a isso. Aí quando o camarada vai lá e faz um gol, que o pessoal aplaude a pessoa, aí tem pessoa que bate assim no peito e diz, sou eu. Tem pessoa que aponta para ele, tem pessoa que dança, pessoa que faz uma porção de coisa, mas eu estou vibrando por ver quantos servos de Deus hoje, quando eles fazem um gol, que aquela galera, aquele auditório na seleção dos outros, vai à loucura, só falta derrubar aquele estádio, aí aplaudindo o jogador abre a camisa, ou então ele dobra o joelho e diz, é ele, glória ao nome do Senhor Jesus. Eles transferem para Jesus a glória ao nome do Senhor Jesus para sempre. Então, amados irmãos, queridos e amados, não é que você tem que participar com a igreja, mas eu não posso perder, pastor Anderson, a oportunidade de aqui abrir o peito e dizer o que é a interpretação dessa profecia, o que é a interpretação que Jesus falou, o reino de Deus está entre vós, né? E diz, o meu reino não é comida, não é bebida e nem vestido, o meu reino é justiça, é paz e alegria do Espírito, não é? Então a gente vê o pessoal aí clamando, e a igreja o que está fazendo? Então é isso, meus queridos irmãos, que a igreja precisa fazer, tomar das mãos de Satanás, aquilo que Satanás tem tomado, dizendo que é só dele, e realmente trazer para as mãos do Senhor Jesus. A última coisa que eu falo aqui, eu fecho a Bíblia, sabe o que é? É na área política, rapaz, na área do poder. As pessoas pensam, pastor, que poder, sabe o que é poder? Poder é a pessoa pular, poder é a pessoa, glória a Deus, poder é a pessoa, Jesus orar e Jesus curar, poder é a pessoa orar e Jesus libertar um oprimido, tudo isso é poder. Mas poder também nós temos que demonstrar lá fora, sabe o que é? Sabe, pastor Anderson, sabe, pastor, falando disso? Que Deus não faz uma igreja crescer e nem uma igreja ser grande, e por isso é que tem muita igreja que não cresce. Porque o pastor não tem propósito. Deus vai perguntar, se eu der uma igreja grande na tua mão, o que você vai fazer dela? O que você vai fazer do tamanho dessa igreja? O que você vai fazer? Você vai se orgulhar? Você vai viver só do teu salário? Você vai querer ter carro bom? Vai querer estar passeando? Vai querer estar viajando? Ou você quer pegar essa igreja e dar a palavra para ela que ela se encha do Espírito Santo e forme onda? Quando você ganha uma alma para Jesus, é uma onda pequenininha que está formando. Aí quando essa pessoa ganha outra para Jesus, é uma onda maior. Quando ganha uma família para Jesus, é uma onda maior. Quando forma uma congregação, uma onda maior. Quando forma um campo, uma onda maior. Vai formando onda, e daqui a pouco essa onda se forma e ela vai alta, e aí os membros da igreja têm que subir numa prancha da vontade de Deus, e lá na crista da onda, romper nos lugares onde não romperia do outro lugar. Daí o poder público, rapaz. Agora recente, irmãos, recente agora aqui, recente. Agora recente, não sei o que vai responder por isso aí. Agora recente. Aí o povo lá na igreja, graças a Deus que minha igreja orienta muito bem sobre isso, ela é muito bem politizada. Aí teve um irmão que queria ir para a rua, pastor Anderson, para poder fazer queixa contra o governo que aí está, fazer panelão de cria vergonha na cara, rapaz. A oportunidade que você teve de mudar isso aí foi naquela época. Votando responsável, votando consciente, escolhendo o servo de Deus que, por mais que não seja perfeito, mas é melhor do que o ímpio. E que você, quando chama, ele vai defender a família, vai defender a honra, vai defender a moral, vai defender leis justas.
Agora é hora de crente, de igreja estar se comocionando e reclamando. Eu agora estou orando para Deus dar direção ao presidente, salvar o presidente. Todo dia eu oro para Deus salvar o presidente, etc. Passou, já era. A próxima fase, o impeachment agora é uma desgraça para esse país. Vai ser um retrocesso para essa nação, para esse país. Então tem que orar mesmo, levantar o povo para orar e etc. E deixar cumprir esse negócio aí, meus queridos e amados irmãos, porque o tempo de mudar esse negócio é na urna. Passou e teve tão próximo. Teve uma irmã nossa que esteve à beira de transformar esse negócio aí e de a gente acordar com uma pessoa que acordando um café da manhã, abrindo a Bíblia e dizendo: meus irmãos, eu saúdo vocês com a paz do Senhor, glória ao nome do Senhor Jesus. Então, queridos e amados irmãos, poder é isso. E me desculpem não falar, eu não posso. O Senhor, Ele falou para mim assim: olha, quando te convidarem, então tu não deixa de falar aquilo que eu coloquei como a interpretação da palavra de Deus. Então, ao Cordeiro que foi morto seja dado honra, glória, poder, força, sabedoria e ação de graça. Eu fiquei muito feliz quando eu vi aqui essa fanfarra batendo, o irmão fazendo pê, 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 pê. Aí o pessoal dançando para um lado e para o outro. Isso é arte, isso é entretenimento. Vocês já pensaram o povo de Deus se formando em arte e entretenimento, dramatização bíblica e fazendo sabe o quê? Os teatros de São Gonçalo, pastor, as praças de São Gonçalo, os lugares públicos de São Gonçalo, cheio do povo de Deus, pregando a palavra de Deus através de um modo diferente, que não é no templo e nem é na televisão, é nas praças, é em tudo através de uma coisa chamada arte e entretenimento que dá glória para o Senhor, etc. Esse papel, o papel da igreja, ela fazer isso, meus queridos e amados irmãos. Então, Congresso Internacional de Missões, exatamente, ao Cordeiro que foi morto seja dado honra, glória, poder, força, sabedoria, ação de graça, riqueza para sempre, amém? E quantos dizem amém, deem glória a Deus, Deus abençoe os nossos irmãos, no nome de Jesus.